Romanos, capítulo 12, verso 3, olha aí o tema da mensagem. Reconheça as suas imperfeições. Você sabia que você é imperfeito, sim ou não? Somos imperfeitos, né? Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo, além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Salmo 19, verso 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Pai, estamos diante da Tua palavra. E eu creio, Senhor, que Tu tens algo mais a acrescentar ao nosso coração. Usa-me, Senhor, na ministração da Tua palavra e não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, pois eu também careço de ouvir a Tua voz. Para isso, Senhor, abrimos os nossos ouvidos espirituais para ouvir única e somente a voz do doce e adorado Espírito Santo. E não damos liberdade a nenhum outro espírito se quer se manifestar nesse lugar, porque esse lugar é consagrado ao Senhor, esse lugar é santo. Fale conosco, Senhor, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Irmãos, essa pergunta, ela merece resposta. Porque não é uma pergunta tão simples assim. Quem é que pode discernir as próprias faltas? E esse salmo foi escrito por Davi. Inspirado pelo Espírito Santo, Davi escreve este salmo. Davi, o homem, segundo o coração de Deus. Né? E nós sabemos muitas coisas acerca de Davi. Se eu começar a perguntar aos irmãos, cada um conhece uma particularidade de Davi, uma história de Davi. Davi, matador de gigantes. Olha aí, todo mundo conhece essa história. Davi, o menino ungido por Samuel dentro da sua casa, quando Samuel foi buscar um rei. Quantas coisas nós temos aqui, querido, acerca de Davi, o homem de muitas batalhas, o homem com as mãos sujas de sangue. Quantas coisas, pastor. Nós poderíamos parar esse culto agora e cada um falar um pouquinho acerca da vida de Davi. Davi, vencedor, matador de gigante. Mas existe um outro lado também, que eu considero um lado obscuro, que são os erros de Davi, que não são erros qualquer, são erros graves. São coisas que pesaram muito na vida de Davi, como, por exemplo, o adultério de Davi com Batseba. Quando ele coabita com Batseba e logo a seguir ele manda o marido de Batseba, Urias, para o campo de batalha, para que ele morra no campo de batalha. Então tudo isso nós sabemos também esse outro lado de Davi. Um Davi que não foi um bom administrador do seu lar. Não é um pai que me sirva de um exemplo para ser pai na minha família. Então nós, querido, nos descuidamos em observar muito esses erros de Davi, mas há um descuido muito sério. A gente não percebe as palavras que foram ditas por Davi. Essas palavras, elas tiveram muito peso, como essa palavra que eu acabei de ler para os irmãos. Quem é que pode discernir as suas faltas? Dificilmente, que nós vamos encontrar frases de personagens da Bíblia como é Davi. Davi, que ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente lê coisas fantásticas de Davi. Cai 1.000 ao teu lado, cai 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Quantas palavras você ouviu de Davi que abençoou e tem abençoado a sua vida até o dia de hoje? E quando eu olhava assim para a história da vida de Davi, eu já compartilhei isso aqui com os irmãos, logo no início da minha caminhada, eu fui fazer um seminário, e lá no seminário, quando foi ventilado essa palavra, e dita que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E quando eu comecei a estudar a história de Davi, eu falei, meu Deus, eu sou melhor do que esse homem. Porque eu nunca cometi adultério, eu nunca mandei matar ninguém. E eu questionei muito com Deus por não conhecer a vida de Davi. Mas quando eu passei a conhecer o porquê que esse homem era um homem chamado um homem segundo o coração de Deus,
Eu me arrependi de todo o meu julgamento. Tudo que eu julgava acerca dele caiu realmente por terra. Um homem que teve uma família que não me servia de exemplo, um homem que manda matar um amigo, um homem que teve uma família toda conturbada. Como pode esse homem, olha os meus questionamentos, como é que pode esse homem ser um homem segundo o coração de Deus? Mas era um homem de arrependimento, era um homem que a ficha caía. E muitas vezes a nossa ficha custa muito a cair. E muitas vezes nós não nos arrependemos por esse motivo. Porque a ficha custa a cair. Achamos que estamos fazendo as coisas de uma maneira perfeita, quando há muita coisa errada na nossa vida. E nós precisamos parar um pouquinho hoje para pensar nas nossas imperfeições. Porque assim como Davi, eu e você não somos perfeitos. Aqui não há nenhum de nós que é perfeito. Então Davi, ele foi feliz em tudo que ele fez, menos na área familiar. Eu não vou contar muita história da família dele, porque há muitas coisas para serem faladas. Eu não vejo como Deus vê. E por esse motivo, eu não posso levantar julgamento, porque Deus vê de uma forma completamente diferente da maneira com que nós enxergamos. A maneira com que eu vi a vida de Davi e a forma com que Deus vê, eu prefiro ficar com a maneira com que Deus nos vê. É essa maneira que eu preciso passar a enxergar a partir de hoje. Se você não enxerga as pessoas dessa forma, você precisa enxergar desse jeito. Veja como Deus vê. E como é que Deus vê? Deus olha para mim e para você e diz: você é imperfeito, mas eu te amo mesmo assim. Deus nos ama, querido. Deus ama você. Eu creio que o amor de Deus é um amor infinito. E olha a história desse homem, eu quero fazer algo resumidamente. 1 Samuel 16, verso 1 ao 7, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Você sabe da história, mas eu quero refrescar a sua memória. Havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Ou seja, vai lá e unge um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul saberá e me matará. E então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Olha o que Deus falou. Sou eu quem vou designar, não é o seu coração. É Deus quem tem que designar. Não é aquilo que os nossos olhos veem, não é aquilo que as nossas emoções percebem, mas é o que Deus vê. Ele diz: eu te mostrarei a quem eu designar, esse aí será ungido. Então fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o homem o coração. Porém Deus, o Senhor, o coração. E eu via exatamente dessa maneira, eu via como vê o homem. Como você olha para mim, querido, às vezes você levanta um julgamento completamente equivocado a meu respeito. Como a gente olha um para o outro, às vezes levantamos um julgamento completamente equivocado. Nós não podemos ser juízes um do outro, porque nós já temos um juiz que nos guarda. Nós temos o Senhor, que é o nosso juiz, que é o nosso advogado. É Ele quem advoga por mim, é Ele quem advoga por você. E é assim que Deus vê. Esse é o nosso maior problema, querido. Nós temos a péssima mania de olhar o estereótipo, e pelo estereótipo nós já conjecturamos, nós julgamos e nós decretamos. Deus, ele vê o interior. E quando Deus vê o que está dentro de mim e o que está dentro de você, ele fala para mim e para você: você é imperfeito. Quem de vocês pode discernir a própria falta? Qual de nós podemos discernir a própria falta? E Davi, ele diz: absolve-me, Senhor, daquelas que me são ocultas.
Ao analisar a vida de Davi, quanto mais eu vejo, quanto mais eu estudo sobre a vida de Davi, mais eu amo Deus. Não há como não ficar mais apaixonado por Deus quando eu olho a história de Davi. Como Deus é tremendo, irmãos. Que Deus fantástico que nós temos. Um Senhor que Ele nos perdoa, um Senhor que cuida de nós como cuidou de Davi. O homem segundo o coração de Deus não é um homem perfeito. E isso me traz muito conforto nessa noite. Muito conforto em saber que o homem segundo o coração de Deus não é perfeito. Repito, Salmo 19, verso 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Você pode responder essa pergunta? Será que nós podemos responder essa pergunta? Quem é que pode discernir as próprias faltas? Será que eu consigo discernir as minhas faltas? Será que eu consigo discernir os meus erros? Quando muitas vezes eu faço coisas que acho que tenho razão em fazê-las. Mas quando Deus olha, Deus diz, Paulo, segura a tua onda, Paulo, que você é totalmente errado, você está equivocado, Paulo. Você está equivocado. Quando eu julgo, eu corro esse risco de julgar completamente errado. Aí no meio do julgamento só resta algo a dizer, Senhor, absolve-me das que me são ocultas, porque existem fatos na minha vida que eu não enxergo, mas Deus enxerga. Deus sabe tudo que você está fazendo, Deus sabe de todas as coisas. E essa é uma palavra dita por um homem comum. Homem que experimentou derrota, homem que experimentou vitória, homem que teve derrotas familiares, homem que teve vitória no seu reino. Esse é o homem Davi, que teve problemas com a esposa, problemas com Mical. Olha a história dele, estude sobre a história dele. Um homem que teve problema com o filho que ele mais amava, Absalão, que tentou de tudo matar o próprio pai. Olha como era a história desse homem. Um homem que tinha dentro da sua casa um filho que era estuprador, que estuprou a própria irmã. Uma irmã estuprada, um filho estuprador. Depois um filho que manda matar o próprio irmão. Olha que família. Como era a família desse homem. É esse homem comum que diz isso para mim e para você. E eu quero que você vá com essa palavra no teu coração para sua casa nessa noite. Quem é que pode discernir as próprias faltas? Quem pode discernir? Deus deseja que lutemos contra a imperfeição que Ele dá todo o tempo. Deus deseja que a gente reconheça que somos imperfeitos, porque o amor de Deus, Ele não nos livra das consequências dos nossos erros. Por mais que Deus te ame, por mais que Deus amou Davi, não livrou Davi das consequências dos seus erros. Ao ponto dele falar, Davi, não te apartará da sua casa a espada, ela não vai se apartar da sua casa. E isso aconteceu com Davi. Mesmo um homem que ele consegue reconhecer que era errado e tendo um Deus que o amava profundamente, não apartou da própria casa a espada. Um homem que tinha as mãos sujas de sangue. E Davi, ele escreve esse salmo, querido, eu considero o momento em que ele estava no mais alto nível espiritual. É como quem diz aquele ditador, eu estou ligado com Deus. Aqui eu estou muito ligado com Deus. Olha como ele estava ligado com Deus. Salmo 19, 1 e 3 vai dizer assim, do 1 ao 3. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele começa falando da criação. A perfeição da criação. Verso 2, um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Então Davi, ele diz que não há palavras para discernir o que o sol diz para a terra ou o que a lua fala. Não há palavras para discernir isso. Tamanha é a perfeição da criação. As estrelas são perfeitas. Davi, ele estava vendo, querido, os céus abertos, ao ponto de ele falar, os céus proclamam a glória de Deus. Que intimidade tinha esse homem com Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Davi estava vendo um céu perfeito. Você imagina, querido, a perfeição da criação, cada estrela no seu devido lugar. O Senhor as conhece, cada uma delas. O Senhor conhece as ondas do mar, cada peixe do mar.
cada ser vivente da terra, Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas por causa da sua perfeição. Entre bilhões e bilhões de estrelas, Deus conhece cada uma delas. E isso, Davi, ele está me enxergando exatamente dessa maneira. E o verso 3, ele diz, não há linguagem, não há palavra, e deles não se ouve nenhum som. Davi estava em um alto nível espiritual, observando os grandes feitos de Deus. Era assim que Davi estava quando escreveu esse salmo. Olha o verso 4, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. São bilhões de astros, querido. Porém, o que Davi diz é que a voz é uma só. Uma só voz. Eles ouviram essa voz. É uma só, é singular. Que intimidade, querido, que Davi, ele tinha com Deus. Em todo o mundo de glória, em todas as maravilhas, há apenas uma voz sendo proclamada, e essa voz é a voz de Deus. A voz de Deus, ela é proclamada pelo mundo. Amado, eu amo a natureza, não sei se você tem esse mesmo apego pela natureza. Sabe, quando você vê uma planta, que você às vezes joga uma semente, aquela sementinha, ela brota, ela cresce uma plantinha, daqui a pouco ela nasce, é um alimento. Já plantou tomate, irmão? Já plantou? É gostoso plantar tomate, aquele negócio é cheiroso demais. Você planta o tomate, uma sementinha pequenininha, daqui a pouco está lá nascendo o tomate, você vai lá, pega o tomatezinho, come. Irmão, que maravilha! Que maravilha, como o nosso Deus é tremendo. Em todo o mundo de glória, em tudo isso que nós estamos vendo, há uma só voz. E essa voz é a voz do Altíssimo, irmãos. E as suas palavras até os confins do mundo. Esse é o homem que está profundamente inspirado por Deus. Um homem que estava completamente ligado em Deus. E esse homem, ele domina a astronomia e está possuído de uma sabedoria invejável. Ele está possuído de um conhecimento fenomenal. Esse é o Davi, o homem que eu cansei de julgá-lo, erroneamente, cansei de julgar a esse Davi, o homem que percebe tudo isso, sem nenhum telescópio na época. Não havia nenhum telescópio, não havia nenhum equipamento. Só em olhar para o céu, Davi, ele contempla a glória de Deus. Aí o verso 6 vai dizer, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. Milhares de anos depois, irmãos, o homem ele descobriu que o sol ele segue em perfeição. E Davi, por Deus, ele percebe tudo isso. Ele consegue perceber isso pelo próprio Deus, uma sabedoria dada por Deus, uma visão dada pelo próprio Deus. Verso 7 e verso 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Olha o que diz o verso 12. Quem é que pode discernir as próprias faltas? Depois de tudo isso que Davi viu, depois de contemplar a beleza da natureza, depois de contemplar o sol, a lua, as estrelas, ele vê o brilho do sol, o brilho da lua, ele reconhece que há uma só voz. Davi estava dizendo que em meio a toda essa perfeição, ele era imperfeito. No meio de tudo isso, Senhor, eu sou imperfeito. Absolve-me, Senhor, daquilo que me é oculto. Porque Davi não vê erros no mundo que Deus criou. Davi não vê erro nos astros, Davi não vê erro no firmamento. Davi olha para si e ele vê a sua imperfeição. O que Deus quer falar conosco nessa noite, irmãos? Passe a observar os seus próprios erros. Passe a olhar para dentro de você mesmo. Observe que você não é tão perfeito assim quanto você se considera. Muitas vezes nós nos consideramos o último biscoito do pacote. Aí o Senhor diz assim, filho, você é completamente imperfeito. Bem-aventurados os que reconhecem seus erros, irmãos. E Davi não está sozinho nessa história. Eu estou incluído nessa história aqui. Você está incluído nessa história.
Como 1 Coríntios 4,4 vai dizer, porque de nada me arguí a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga, quem é que nos julga? É o Senhor. Ele é quem nos julga. Ninguém tem direito de julgar um ao outro por causa das suas imperfeições. Ninguém pode julgar, mas quem nos julga é o Senhor. Mesmo quando a consciência não nos acusa no primeiro momento, nós temos direito de dúvida, querido. E do Senhor que vem sempre a palavra final. Eu tenho muito receio quando a gente se considera nota 10. Como eu tenho receio disso, eu sou 10. Está arriscado você olhar para mim, para você e falar, você é 0. Paulo, você é 0, Paulo. Ou se há ao inverso disso, Senhor, eu me considero uma nota 0. Paulo, você já foi 0. Hoje tu é 10, filho. Você já provou para pensar nisso, irmãos? Que quem julga é o próprio Deus. Quem nos conhece da profundidade é o próprio Deus. Romanos 7, 16 ao 20 vai dizer, ora, se faço o que não quero. Olha como é que Paulo, ele discerne a própria história, a própria vida. Isso é discernimento, irmãos. Isso é reconhecer quem é verdadeiramente. Ele diz assim, olha, versos 16 ao 20. Se faço o que não quero, considero com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Quem é que diz isso? É Paulo. O homem que escreveu as mais lindas epístolas da Bíblia. E às vezes eu brinco com a igreja, eu digo que se eu não fosse cristão, seria Paulão. De tanto que eu gosto das epístolas paulinas, tão tremendas que elas são, um ensinamento de vida, irmãos. E ele vai dizer, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém o efetuá-lo. Ou seja, eu até quero fazer o bem, eu até luto para fazer o bem, mas o efetuar que é o problema. Na hora que eu vou executar é que as coisas dão tudo errado. Por quê? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. É esse que está me perseguindo. Por que esse mal me persegue? Porque eu sou imperfeito. Paulo só faltou falar isso aqui nesse texto. Olha, tudo isso acontece, sabe por quê? Porque eu sou imperfeito. Só isso. Porque eu não sou um homem perfeito. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim quem? O pecado que habita em mim. Então, se o pecado habita em mim, eu não sou perfeito. Somos seres imperfeitos. Esse é o nosso reconhecimento. É isso que nós temos que reconhecer. Isso é dito por Paulo. Como é que nós estamos nos enxergando verdadeiramente, irmãos? Como é que você se enxerga? De que maneira, quando você se olha no espelho, você já parou para analisar você sozinho? Já parou sim ou não? Se ser sincero, não precisa falar não, irmão. Só pensa nisso. Você já parou para fazer uma análise de você? Já parou para pensar? Você convidaria você mesmo para ser o seu melhor amigo? Eu quero tomar uma água aqui, que essa pergunta é difícil. Você confiaria em você profundamente? Será que você poderia dizer, olha, eu sou uma pessoa de confiança, eu seria o meu melhor amigo? Se eu tivesse que escolher um amigo, eu escolheria eu, Paulo. Paulo é meu melhor amigo. Você faria isso? Você escolheria você próprio, você, para ser o cabeça de uma empresa? Você escolheria você mesmo por isso? Será que você poderia dizer assim, olha, é nas mãos do Paulo, eu estou me julgando, a mim mesmo. É nas mãos do Paulo que eu vou colocar toda a finança dessa empresa, porque esse Paulo, ele é de confiança. Esse Paulo é perfeito. Será que nós teríamos essa capacidade se nós começássemos aqui a nos julgar? Certamente alguns diriam assim, pastor, pegou pesado. Isso é dito por Paulo, irmãos. Ele diz, olha, eu não faço o bem que eu quero. O bem que eu quero não consigo fazer. Como é que nós iríamos discernir a nós mesmos?
Quando nós nos imaginamos bons e substituíveis, é necessário uma introspecção e enxergar que nós somos falhos. E eu falo de mim, querido, como pastor, como homem, como pai, como profissional. Eu estou falando de mim. Julgue a si mesmo, que eu não vou julgar a ninguém. Estou falando de mim. Será que eu, como pastor, eu poderia dizer, eu sou um pastor perfeito? Será que está 100%? Esse Paulo, pastor, é o Paulo, pastor, que a igreja sonhou. Será que é esse Paulo? Será que é esse Paulo aqui? Que Deus poderia dizer, esse homem é homem segundo o meu coração? Fica a pergunta para você também. Davi enxerga que está cercado de perigos. E foi, querido, o que exatamente Sansão não enxergou. O que Davi enxergou, Sansão não enxergou. Olha o que diz Juízes capítulo 13. Eu quero ler apenas alguns versículos, ser breve. Versículo 4. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda. Versículo 7. Porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Verso 22, disse Manoá, sua mulher, certamente morreremos, porque vimos a Deus. Verso 23, porém sua mulher lhe disse, se o Senhor não quiser matar, nos quiser matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares. Nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho, ele chamou Sansão, o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Está abençoado, é nazireu, é separado para Deus. Era um menino, foi gerado por essa promessa. Você dará à luz um filho. Esse menino será um nazireu, um separado. Verso 25. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manedã, entre Zorá e Estaol. Perfeito menino. Capítulo 16, verso 4 e 5. Depois disso aconteceu que se afeiçoou uma mulher no vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Olha o menino perfeito aí, já se distanciou. Já está em outro patamar, só que um patamar completamente inferior daquele no qual Deus o havia gerado. Já está envolvido com uma mulher. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para si o subjugar. E te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. 16, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, nunca subiu navalha a minha cabeça. Pronto, acabou. Aquele que era perfeito, agora ele está aqui diante das suas imperfeições. Ele cai na imperfeição. Nunca passou navalha na minha cabeça. Porque sou nazireu de Deus. Quem mandou ele falar isso, irmãos? Isso era um segredo de Deus com ele. Quem mandou ele falar isso? Mas ele falou porque ele não era perfeito. Como eu e você. Muitas vezes falamos muitas coisas erradas porque nós não somos perfeitos. E diz a palavra, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe, se vier a ser rapado, isso é a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Verso 18. Vendo, pois, Dalila, que se lhe descobria todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. E tendo chamado o homem, mandou-lhe raspar as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo, serei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia
Ele não guarda essa palavra, irmãos. Ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Muitos de nós passamos exatamente por isso. Quantos de nós não sabe, mas o Senhor se retirou? Por isso que essa noite o Senhor te trouxe aqui para que você responda essa pergunta. Quem há que possa discernir as suas faltas? A mesma pergunta que Davi faz, estou lhe fazendo nessa noite. Quem é que pode discernir as suas faltas? Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viraram um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Quantas vezes você pensou exatamente assim, irmãos? Eu sou o cara. Deus está comigo. Sabe o que a palavra do Senhor diz, irmãos? Aquele que pensa em estar de pé, vigia para que não... mas não é estar de pé? Não, o Senhor não diz estar de pé. Ele diz aquele que pensa. Você pensa que está... Ou seja, ande a sua vida vigilante. Vigia a todo instante. Porque por 1 minuto você pode perder o melhor de Deus na tua vida. Isso Sansão não sabia. Deus não estava mais com ele. Quantas vezes, querido, nós falamos, olha, se eu tivesse lá no Éden, se eu fosse Adão, não, eu teria resistido aquilo, eu não teria comido aquele fruto. De jeito nenhum. Nos consideramos muitas vezes melhor do que os outros. Muito melhor do que os outros. Davi nos dá uma imagem de homem frágil, irmãos, que não julga de si mesmo além do que convém. O que diz o verso 12? Leia comigo, por gentileza. Quem há que possa discernir as próprias faltas? O que ele fala? Absolve-me das que me são ocultas. Responda esta pergunta. Responda essa pergunta hoje para Deus. Quem é que pode discernir as suas próprias faltas? Quem pode discernir? Vamos assumir hoje esse sentimento de Davi, irmãos. Ele disse isso com dor na alma. Davi disse isso com muita dor. Depois dele ter descortinado, depois dele ter falado acerca da natureza, a criação de Deus, como é que Deus criou todas as coisas com perfeição, ele agora se depara com ele mesmo. Ele vê o quanto ele era imperfeito. Os pecados ocultos alimentam ao diabo, irmãos. Ele é alimentado pelos nossos pecados ocultos. Aquele pecado que você acha que ninguém está vendo, Deus está vendo tudo. Você tem alguém, querido, que te acusa. Nós temos um acusador. Cuidado com a sua vida. Muito cuidado com o que você está fazendo com a sua vida. O maior presente que Davi deu para Israel não foi ouro, não foi a cabeça de Golias, mas sim as palavras escritas e inspiradas pelo Espírito Santo. Esse foi o maior presente, a maior riqueza que Davi deixou para mim e para você. São as palavras ditas por ele. E que nós precisamos nos ligar nas palavras ditas por Davi. Quando ele diz de novo, o Senhor é o meu pastor, Ele é o meu pastor, e nada me faltará, nada te faltará, nem o julgamento de Deus lhe faltará. Porque nada é nada mesmo. É Deus que nos julga. Ele diz, Senhor, tira, absolve-me de mim. Em outras linguagens está dizendo expurga. Não sei se a sua linguagem está escrito assim, expurga, Senhor. O que é expurgar? É purgar, ou seja, completamente, é purificar, é livrar do que é nocivo, daquilo que é imoral, é limpar-se, é corrigir-se, é tirar o carnegão. Conhece carnegão? Já teve carnegão? Já teve, irmão? Carnegão, aquele carnegão. Irmão, você já tem um fluxo debaixo do braço? Já teve? De andar com o braço assim, aquele negócio esquisito debaixo do braço? Já andou? Já teve isso? Como é que se tira aquilo, irmão? Ah, furunquinho de estimação. Você vai sair daqui, cara. Aí vai lá passar uma pomadinha assim? Não, querido. Eu tinha que ver como é que minha avó tirava aquilo. Irmão, minha avó era campeã para tirar pastor. Levanta o braço aí. Era assim ou não é, irmão? Aí vai lá e
E enquanto aquele negócio não sai, não cura. E é isso que Davi está dizendo: expurga de mim, ou seja, expurgar-me todos os que me são ocultos. Ou seja, arranca tudo que me está oculto. Davi, ele divide os seus erros em duas classes, irmãos. Os erros que são claros, esses que nós conhecemos, que nós lemos na palavra, que são os erros de Davi, e aqueles erros que são ocultos, que nós não sabemos. Nós não sabemos. Eu não sei dos seus erros, e nem me interessa, querido, saber dos seus erros. Certa ocasião eu preguei na igreja sobre espinho na carne de Paulo. Quantas vezes, isso já foi conversa de seminário, irmão. Você sabe que isso foi papo de seminário? É sério. Perguntaram para o professor: professor, qual era o espinho na carne de Paulo? Já ouviu isso, pastor Moreira? Qual é o espinho na carne? Irmão, você está preocupado com o espinho na carne de Paulo? Cuida do teu espinho, querido. Cada um tem o seu próprio espinho, cada um que cuida do seu. Eu não quero saber qual é o espinho na carne de Paulo. Eu já tenho os meus, tem que ser tirado. Então eu tenho que cuidar do meu, você cuida do seu espinho. Cada um se preocupe com a sua própria dor, cada um se preocupe com o seu próprio pecado. Por que você vai querer saber dos meus erros, das minhas falhas? Nós somos imperfeitos. Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 15, vai dizer: apanhai-me as raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Os nossos grandes problemas não são as raposas. Não são as raposas, aquelas coisas que as pessoas veem. O nosso maior problema, querido, são as raposinhas. Aquilo que está em oculto, que está escondido. E muitos vivem muito bem com as raposinhas. Muitos vivem muito bem com o pecadinho de estimação. Graças a Deus que ninguém vê. Tem certeza disso, cara? Você tem certeza que ninguém vê? Nós temos um Deus que vê todas as coisas, irmãos. Ele conhece a tua palavra antes de chegar na tua boca. Deus já conhece as palavras que você irá dizer. Deus conhece tudo. O Davi do Salmo 19, 12 é o mesmo Davi do Salmo 23. É o mesmo que manda chamar uma mulher que não é a sua própria mulher para coabitar com ela. É o mesmo Davi. Por quê? Porque é um Davi falho. É um Davi que tem erros. Como eu e você, nós temos os nossos erros, as nossas falhas. Nós fomos curados em alguma área da nossa vida, mas ainda há muita coisa para ser tratado. Há muita coisa. Sabe, eu tive uma cliente que estava conversando comigo na semana passada. Eu custei muito para ir para a igreja e tal. Por que você custou? Não, porque eu ainda fumava muito, eu tinha que largar o cigarro. Olha, você acha que no mundo, lá fora, você vai conseguir largar alguma coisa? Você acha isso mesmo? Irmão, o único que pode expurgar, tirar o carnegão é Deus. Só Deus pode tirar, é só Deus que pode extrair isso, irmão. Como é que por causa de uma falha, não, eu vou sair, vai sair para onde? Para onde iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, só Ele tem as palavras que nós precisamos para consertar a nossa vida. Para onde eu irei? Lugar de conserto é na presença de Deus. Não é sair da igreja, sair da presença do Senhor, porque eu tenho uma falha. Se conserta. Se conserta, conserte suas falhas. Nós fomos curados em algumas áreas, mas existem áreas que ainda tem que ser curado. Há pessoas que têm sentimentos que carregam a vida inteira, que precisa ser curado. Tem que ser curado os sentimentos. Ser curado de soberba, irmãos. Quantas pessoas que nós conhecemos que são soberbos. Mas já está na igreja há muito tempo, mas tem que ser tratado, tem que ser curado. Deus está nesse lugar falando para você. Deus quer cuidar da tua história. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar. Deus quer mudar essa cobiça. Como diz outra, a inveja. Coisa ruim, inveja. Tem outra coisa que muitas vezes a gente carrega na nossa vida. É o tal do ciúme, irmãos. Olha que coisa terrível. Deus quer cuidar disso. Deus quer tratar de você. Tem ciúme que é doença, irmão. Você sabia disso? Doença, é doente. É um mal, é um pecado. Tem que ser tratado. Pastor, você não tem ciúme da tua esposa?
Mas não doentio. Tem ciúme normal, por que não? Por que não? Porque eu não vou ter, o próprio Deus tem ciúme de nós. Por que eu não terei o ciúme por zelo? Uma coisa é você ter ciúme por zelo, a outra é uma doença. A outra é uma doença que tem que ser tratado. Davi, ele diz, trata comigo. Senhor, trata comigo no que é oculto, expurga. Porque expurgar, irmão, não é limpar somente. Expurgar não é só soprar, não, é dar um jeitinho lá e pronto, tá tudo. Não, é tirar mesmo, é tirar da raiz. É isso que Davi está falando para mim e para você. É arrancar com força. Jeremias 17, para nós encerrarmos, 9 ao 10 vai dizer assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O que você está vivenciando hoje na tua vida, querido, é resultado da tua história de vida. É o que você está vivenciando hoje. Pecado de estimação tem que ser deixado de lado, querido. É expurgar mesmo. É pedir a Deus, Senhor, me ajuda a expurgar da minha vida essas faltas que me são ocultas. O que está oculto na sua história, querido? O que está oculto na sua vida que precisa ser expurgado nessa noite? O que o Senhor te trouxe aqui neste propósito. Arrependa-se e receba do Senhor o perdão. É só se arrepender. E dizer, Senhor, eu me arrependo dessa minha falta. Me ajuda a expurgar. Mas é deixar de lado mesmo. É deixar de lado. É reconhecer que tem um erro, é reconhecer que errou, é reconhecer que tem um pecado, como Davi reconheceu. Davi era um homem segundo o coração de Deus por causa do seu arrependimento. Ele se arrependia de tudo que ele fazia. Chegar ao ponto de falar, Senhor, cria em mim um coração novo. Coloca em mim um coração novo, Senhor. Ou seja, muda toda a minha história. Mudar o coração, mudar a história. É colocar uma nova realidade. É o que Deus está falando para mim e para você. Vamos colocar de pé, irmãos. Amado, eu quero estar orando. Quero orar com você, meu irmão, minha irmã. Fique tranquilo que eu não vou te chamar aqui à frente. Não. Que a minha oração, ela é uma oração de decisão. Quem decide é cada um de nós. É você que está aí na internet nos ouvindo. É você que decide. Não é a pessoa que está ao seu lado que vai te catucar, ó, tá vendo aquele erro? Não, não cabe a nós. Mas eu te convido nessa noite a curvar a sua cabeça e dizer para o Senhor, somente para Ele, onde estão as suas falhas? O que precisa ser expurgado da sua vida? Deus conhece. E por mais que nós venhamos a ocultar, não fica oculto. Porque é revelado a Deus. Não há nada que fica oculto aos olhos de Deus. Pai, colocamos em tuas mãos a vida de cada um dos nossos irmãos, aqueles que nos ouvem pela internet, aqueles que vão ouvir posteriormente. Eu coloco em tuas mãos, Pai. Eu lhe peço, Deus, ajuda a expurgar, a tirar, desde a raiz, Pai, esse pecado que está oculto, esse erro, essa falha, Senhor. As decisões que foram tomadas erradas, as palavras ditas fora do tempo, palavras que ofenderam, que magoaram. Ajuda, Deus, a expurgar isso. Ajuda a tirar, Senhor, do seio dessa família, esse pecado, Pai, esses erros. Uma palavra de ofensa que um cônjuge que falou para o outro, ó Deus, que isso carrega no coração a mágoa. Ajude a extrair essa mágoa desse coração, Pai, para que nós possamos ter vida plena com o Senhor. Como Davi diz, me ajude, Senhor, nas minhas faltas. Ajuda-nos naquilo que está oculto, que nenhum olho viu, mas que ao Senhor nada fica e passa por despercebido. Ajuda a tua amada igreja, Pai. Muito obrigado, Deus, pela tua presença e pela tua palavra.
Em nome de Jesus.